A puberdade ela vai se estabelecer pela reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas na adolescência. A reativação desse eixo hipotálamo-hipófise-gônadas na adolescência ela se deve primeiramente a adipócitos, a camada de gordura que nós temos na nossa pele. Então, quanto mais gordura a criança tiver, mais precocemente vai ocorrer a reativação desse eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Quanto menos gordura, mais tardiamente acontece. Então, esse é o primeiro fator. Isso porque os adipócitos, as células que acumulam gordura na nossa pele, elas produzem uma substância chamada leptina. E a leptina vai até o hipotálamo e diz para o hipotálamo, essa criança já cresceu o suficiente, ela já tem reserva nutritiva suficiente, dá o start aí no sistema de adolescência, né? No software da adolescência. Isso é muito importante também, porque hoje a gente tem cada vez mais precoce o advento da puberdade. Então, no século XIX, por exemplo, a gente tinha em torno de 16, 17 anos quando uma menina ia ter a menarca, a primeira menstruação. E já no Brasil, hoje em dia, nós temos em torno de 12 anos a idade média da menarca nas meninas. Então, há uma precocidade muito grande, cada vez maior, no advento da adolescência, no processo de puberdade. O segundo fator é o ambiente feromonal, que são odores, né? São moléculas que os nossos corpos produzem e liberam no suor, na urina, no hálito. E essas moléculas sinalizam os nossos estados reprodutivos, a nossa qualidade dos nossos genes, se nós somos muito bravos ou pouco bravos, sinalizam uma quantidade razoável de aspectos sociais e determinam também as nossas orientações sexuais, as nossas preferências sexuais. Então, na verdade, as nossas preferências sexuais, as nossas orientações por sexo com meninos ou meninas, elas são muito direcionadas pelos hormônios, pelos feromônios. Porque homens produzem um conjunto de feromônios que são diferentes de feromônios produzidos por mulheres. E os nossos narizes conectados, então, a uma área do hipotálamo, né, que é o INA3, ele pode acusar, esse cheiro eu gosto, eu gostaria de fazer sexo com esse tipo de pessoa. Esse cheiro eu não gosto, eu não gostaria de fazer sexo com esse tipo de pessoa. Os feromônios são muito importantes porque eles também podem retardar esse processo, atrasar esse processo, essa reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, principalmente quando meninas ou meninos coabitam com machos ou fêmeas aparentados. Então, por exemplo, o pai, o avô, um irmão mais velho, um tio, sendo aparentado dessa menina e liberando esses feromônios pela casa, que fica no sofá, fica no banheiro, não é? Esses cheiros acabam inibindo ou até atrasando o processo de menarca, que é a primeira menstruação, e o início da puberdade e a reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Então, esse é o segundo fator que influencia enormemente para a reativação do eixo hormonal e o que vai caracterizar a puberdade e a adolescência. O terceiro fator que pode acelerar ou retardar a reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas na adolescência é a exposição ao conteúdo de natureza erótica. Então, quanto mais as crianças são expostas a conteúdo de natureza erótica, que pode ser vídeos pela internet, por exemplo, mesmo visualizar o ato sexual, mesmo ser estimulado ao ato sexual, vai acelerar o processo de reativação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Então, na verdade, o que vai caracterizar a puberdade é a reativação desse eixo, e existem três fatores principais que podem aumentar a velocidade, né, a precocidade da ativação desse eixo ou retardar a ativação desse eixo. E esses fatores, primeiro, o mais importante deles todos, é a gordura, é a leptina. O segundo é a questão feromonal, o ambiente feromonal em que meninos e meninas são criados e educados. E por último, o conteúdo de natureza erótica. Então é importante que o educador e educadora, os pais e mães, os responsáveis pelas crianças, eles compreendam esses processos para poder realmente ajudar as crianças e adolescentes no seu desenvolvimento neural e no desenvolvimento da sua sexualidade de uma forma sadia, sem todos os problemas que advêm do mau desenvolvimento, de má exposição ao ato sexual ou ainda a conteúdo de natureza erótica.